Olá! Hoje nós vamos fazer um podcast do Núcleo de Juristas da CIRS, Conversas Legais, e eu tenho como convidados a Andréia Hertel, que é advogada previdenciarista. Bom dia, né? E hoje vai ser um papo bem descontraído e a gente vai trazer bastante mitos e verdades, né? Vamos desvendar um pouco o INSS para quem tem dúvidas a esse respeito. Que sempre é um mistério, né, Andréia? Muito, bem grande mesmo. Meu outro convidado é o Alan Felipe, que é advogado especialista em contratos. Bom dia, Alan. Bom dia, doutora Lara. Bom dia, doutora Andréia. Inicialmente, já agradeço esse convite, né? Não sou especialista na área, estou aqui para aprender, assim como as pessoas de casa também. Vim mais para contribuir com perguntas, né? E abrir essa nossa conversa aqui. Então, tenho certeza que a nossa manhã vai ser muito produtiva. Com certeza. Verdade. Acho que o INSS é uma autarquia que é muito útil, benéfica para todo mundo, né? Para todos os segurados. Mas ela também é um mistério para desvendar, né? Constantes mudanças e eu acho que tem muitos mitos e verdades que seria legal a gente desvendar. Justo, E a gente tem uma relação de perguntas aqui que é muito que a gente ouve no mercado, né? Que o advogado é procurado para responder. Então, por isso que o tema do podcast veio nesse viés, né? Desvendar o INSS, colocar o INSS como um foco e debater o que é mito e o que é verdade diante dessas alterações legislativas, diante do que se vende no mercado, do que um profissional apresenta e outro, né? Enfim. Mas o grande medo, assim, o principal medo que a gente vê na população hoje em dia é: não vou mais me aposentar depois da PEC 2019. Qual que é a visão de vocês sobre esse pensamento negativo desse pessoal? Primeiro, esclarecendo o que é a tal da PEC, né? A PEC era, antes da aprovação, um projeto de emenda constitucional. Né? Hoje ela é chamada de Emenda Constitucional 103, que foi... Entrou em vigor, obrigada, em 2019. Essa emenda constitucional alterou completamente os requisitos para se aposentar, né? E a principal mudança foi que agora a gente precisa de idade também, né? Não dependemos só do tempo de contribuição, né, Andréia? Agora a gente precisa do requisito idade. Então, como os homens se aposentam com 65 anos e as mulheres com 62, tendo 15 anos de contribuição, as pessoas pensam assim: eu não vou me aposentar mais, porque acham que os 65 e os 62 não vão chegar mais, né? Mas é um pulo, gente, pode acreditar. E assim, mas há a possibilidade de se aposentar antes, né? São quando as pessoas cumprem os requisitos através das várias regras de transição que existem, né? Então, às vezes a pessoa se aposenta com 57 ou cumpre os requisitos antes de 2019, né, Andréia? Sim. Então, há a possibilidade de se aposentar, sim, antes dessa idade. Mas para isso precisa fazer um planejamento, precisa fazer um estudo de caso a caso. Sim, é que na verdade as pessoas ficam com aquele mito assim: teve alteração da lei, entrou a emenda 103 em 2019, então a lei que estava antes, ela deixou de existir, mas não, ela ainda está, né? Porque no INSS a gente tem o princípio do tempus regiato, né? Se antes de novembro de 2019 você completou os requisitos para se aposentar, mas você não sabia disso lá em 2019, você descobriu isso hoje, você ainda pode pedir a sua aposentadoria com as regras anteriores, né, vigentes antes da emenda constitucional. Que, inclusive, são mais benéficas, exatamente. Né? Então, assim, não deixou de existir a lei anterior, né? Ela ainda tem validade, ela tem eficácia. A pessoa tem o direito adquirido até 2019, né? Isso. Sobre os requisitos que ela já tem. Então, não vai mudar. O que muda é para as pessoas que se filiaram ao INSS em 2019. Aí a regra é uma só, 62, 65 anos para homem e mulher e 15 anos de contribuição. Exatamente. E quando a gente levanta esses pontos que precisam ser observados, né? A gente tem uma lei que mantém o seu vigor e uma nova proposta aí que vem discutir esses termos, né? A gente fala em planejamento previdenciário. A partir de 2019, se essas regras mudam para quem vem a contribuir após essa data, né? Quando que a gente começa? Qual que é a idade ideal, a fase ideal para começar
a contribuir, para começar a se planejar? Se é por conta somente do trabalho, né? Mas vocês vendo a realidade das pessoas que chegam para se aposentar e às vezes encontram falta de documento ou falta de contribuição, alguma dificuldade num processo que para elas já estava em andamento, né? Como que vocês enxergam essa questão do planejamento? Quando que é importante começar? Como que é importante fazer? Olha, nunca o planejamento foi tão importante, principalmente depois de 2019. Porque assim, antes a gente teria que trabalhar 35 anos, 30 anos e se aposentava. Era mais ou menos assim. Hoje não, você tem que colocar vários requisitos, como eu falei antes. Então, a contribuição quando começa, vai depender muito, Alan, porque assim, às vezes a pessoa é sempre um funcionário ou um servidor público, então ele vai ter a carteira assinada. Então, assim que ele entra no mercado de trabalho, ele vai começar a contribuir. Então, fica um pouco amarrado isso, né? Mas quando a pessoa é um contribuinte individual, uma pessoa que tem uma profissão de autônomo, ela também é interessante contribuir. E um detalhe bem importante é que a primeira contribuição, nesse caso, seja em dia, porque só vai passar a validar as outras contribuições quando a primeira for em dia. De preferência, pagar todas em dia, né? Sim. Mas a primeira é fundamental, né, André? Sim. E o planejamento sempre é bom fazer. Às vezes, bem no início da sua carreira, você não tem bem certo o que vai acontecer, né? Mas no fluir, no andar da carruagem, é bom fazer o planejamento. Até para saber que tipo de contribuição você vai fazer, o que você consegue com contribuição facultativa, com 11%, com 20%, né? Tudo, são vários requisitos que tem que se analisar, né? Sim, e às vezes o erro que as pessoas cometem, eu vejo muito, principalmente o contribuinte individual ou autônomo, né, que a maioria conhece, é que eles pagam, eles às vezes até faturam um pouco mais, faturam 3, 4, 5 mil por mês, e vão lá contribuir em cima de um salário mínimo. Aí depois, tipo assim, eu não vou pagar isso tudo pro INSS, né? É a fala que a gente mais ouve. Eles não enxergam como um investimento a longo prazo. Passou a vida, chegou numa idade que às vezes aparece uma doença, ou ele se machuca. Acidente. Aí o que acontece? Aquele benefício é pequeno, ou a aposentadoria se torna pequena. Só que você contribuiu ao longo da sua vida e você não buscou saber, não, mas se eu pagar um tanto a mais, quanto será que eu vou conseguir de salário lá na frente, né? E isso é um cálculo que o planejamento previdenciário que a gente faz consegue colocar para você. Porque às vezes você está com uma contribuição sobre o teto. E aí vai começar a pagar sobre um salário por várias questões, você vai diminuir o seu benefício. Né? Vai chegar no final, quando você vai precisar, o seu benefício vai lá embaixo. E aí vai aquela história, não vale a pena contribuir porque não vale a pena contribuir para o INSS porque a aposentadoria é pequena. É pequena, não, ela é relativa, ela é proporcional ao que você contribui durante a vida. Exatamente. Né? E, na verdade, o que acontece, assim, uma visão que eu tenho depois dessa reforma, é que, assim, até 30 anos atrás, a expectativa de vida era pequena, né? Ali 60, 65, 70, a pessoa, né? Às vezes até antes já falecia. Hoje em dia, não, nós temos uma expectativa de vida, se eu não me engano, a tabela está em 83, 85 anos, né? Então, assim, e tem muita gente que a gente, né? Conhecidos nossos, faleceu com 96, faleceu com 99. Então, a expectativa de vida tende a aumentar. Então, o tempo que você passa aposentado também acaba aumentando. Sim. E, de uma certa forma, se a pessoa levar literalmente 15 anos, eu vou pagar só 15 anos para o INSS, que é o que eu preciso, aí pensa que você contribuiu só 15 anos, você vai ficar 20, 30 aposentado. Então, essa conta, às vezes, a pessoa também não faz, né? Ser aposentado, nem sempre você se aposenta e tem uma vida feliz sem nenhuma doença. Exatamente. Né? Então, mesmo que o SUS ajude em vários momentos na saúde, você precisa complementar, às vezes, com alguma coisa, né? Então, se você contribui só com o salário mínimo, não tem mistério. Vai ser um salário mínimo o teu benefício. Exato. Né? Entende? E essa dificuldade que a gente vê no mercado é justamente por a gente ver pessoas que se aposentaram cedo
e tiveram uma longevidade de vida muito grande. Então, metade da sua vida você contribuiu e a outra metade você está usufruindo desse benefício, né? Tem gente que chega nessa conta. Isso a gente fala de um planejamento tributário para justamente a gente entender esses percentuais e ser ciente de que esses problemas de saúde existe uma chance maior de acontecer durante esse período de aposentadoria, né? Para esse planejamento, né? Quando a gente fala em início de contribuição, que a gente não sabe direito como que a gente vai contribuir, de que forma, qual percentual. Para quem é do rural, né? Todas essas regras se estendem também, ou quem é do rural pode começar a contribuir antes? Como que funciona? O rural tem muitas questões que as pessoas não têm conhecimento. Eu até, certa feita, questionei o sindicato rural, que deveria explicar isso para os seus, né? E, na verdade, eles talvez expliquem, mas de uma maneira muito sucinta demais, vamos dizer assim, né? Então, é assim, ó, a pessoa pode se aposentar como rural por idade sem contribuir. Só que na hora que ela pede o seu benefício, ela tem que comprovar que está na roça. Não só aquele período, né? Os 15 anos, tem que ter prova. Tem que ter matrícula do imóvel em seu nome, o nome de parentes, tem que ter... Contrato de parceria ou arrendamento. Tem que ter notas fiscais, enfim, vários documentos que podem fazer um início de prova material que a pessoa trabalhou na roça mesmo, né? Aí ela não precisa nunca contribuir. Seria o que a gente chama de uma aposentadoria rural pura, assim, sabe? Né? Agora, quando a pessoa trabalha na roça um período, depois ela trabalha no urbano, aí a coisa complica. Porque depois de 1991, quem trabalha na roça, nesses casos, tem que contribuir para o INSS. E aí está o ponto-chave. Nem toda pessoa que trabalha, que tem esse conhecimento. E a idade também... A importância do planejamento, exato, né? De formar como profissional. E imagina a pessoa que está trabalhando na roça, quando ela vai no advogado fazer um planejamento, né? É difícil isso, as pessoas não... Na verdade, a gente não planeja nem como quer chegar na velhice, né? Enquanto mais um planejamento previdenciário. Mas, como eu estava falando, depois de 91 a pessoa tem que contribuir também, né? E às vezes ela pede aposentadoria juntando o rural e o urbano e falta essas contribuições. Aí a pessoa tem que pagar, tem que indenizar o INSS. Aí às vezes fica caro, né? Porque é caro mesmo, né? Porque você paga juro, correção e isso vai longe. A pena, né? Às vezes a pessoa nem tem o dinheiro para pagar, né? Às vezes falta o recurso para pagar e aí não consegue se aposentar. Além disso, nessa aposentadoria híbrida, a idade muda, ela fica como a idade de urbano, 65 e 62. Então, ela perde, entre aspas, os 5 anos de vantagem de quem se aposenta como urbano, né? Não, e essa parte de quem se aposenta no rural é um índice de pessoas que tendem a ter um problema de saúde um pouco maior por conta do trabalho. É um trabalho mais pesado, né? Às vezes é fumicultura, suinocultura, exposição ao sol, então há problemas com pele, com dores. Então, esse planejamento seria muito, muito fundamental já desde o início para você planejar a sua velhice, né? Planejar... Porque a lei que rege as aposentadorias, ela não dura mais de 30 anos. Então, as pessoas acabam não ficando atualizadas com relação às mudanças, né? E, às vezes, não entendem também as várias nuances que tem essas mudanças, né? Por isso que, às vezes, a gente encontra aquela história do começo da nossa conversa, né? Não vou me aposentar mais, né? Então, tem condição de se aposentar, pode aposentar rural. Até um outro detalhe, Ana, é que assim, as pessoas têm dito, não posso mais usar o meu tempo rural para me aposentar. Pode sim. Pode. Inclusive, tem casos que a gente consegue contar esse prazo desde os 8 anos de idade. É difícil, mas é possível, né? Porque, na verdade, 8 anos é uma criança, né? E... as pessoas trabalham na roça, a nossa experiência essa aqui... agricultura familiar tem muito disso, claro. Né, de trabalho. E é trabalho mesmo, não é só passear na roça, é trabalho. Só que para uma pessoa, ou INSS, ou o próprio juiz, conceder esse benefício dos 8 anos, ou às vezes até menos, né?
que é mais difícil ainda, a gente tem que comprovar que o trabalho daquela criança é imprescindível para o sustento da família. Então, tá aí a dificuldade. Como é que se prova isso, né? Prova com histórico escolar, que a criança às vezes não vai tão bem nos estudos assim, né? Às vezes roda de ano, às vezes, enfim, né? Tem notas mais baixas. Prova assim, às vezes a família não está bem estruturada, ou não tem todos os componentes com saúde para trabalhar. Às vezes o pai está na roça, a mãe está doente, os outros irmãos não têm condições de trabalhar, ou já saíram daquele núcleo familiar. Então, o trabalho daquela criança fica cada vez mais importante para o sustento da família, né? E a gente tem muitos casos assim na nossa região, né? Tem, porque na verdade é cultural, né? E se a gente for olhar ali, década de 70, 60, os pais tinham 6, 7, 10 filhos. Eu peguei um cliente que a mãe teve 18 filhos. Eu fiquei abismada, assim. E essas crianças realmente laboravam, porque a família não tinha funcionários para ajudar numa colheita, na safra, no plantio. Não, eles tinham filhos para trabalhar na roça. Exatamente. Às vezes o próprio fato de um irmão ter que cuidar dos outros para que os pais possam trabalhar na roça. Às vezes a filha mais velha ficava dentro de casa, ela tinha que fazer almoço, ela tinha que lavar a roupa, ela tinha que cuidar do bebezinho que estava ali, para os pais poderem continuar a lavoura. E a gente vê muito histórico escolar que eu pego, eles estudavam até 3ª série, depois abandonavam, 4ª série no máximo. Ou às vezes eu já peguei um que ele começou a frequentar a escola, ele já tinha 11 anos. Aí ele começou a frequentar a escola. Isso tudo é uma boa prova. Exatamente. E às vezes as pessoas vêm para nós com essa, doutora, mas eu vi um videozinho que se eu tiver a minha certidão de nascimento, eu me aposento antes. Não, a gente precisa constituir prova. Não é só chegar pro servidor e dizer assim, eu comecei a trabalhar na roça aos 8 anos. Mas eu preciso de prova. Né? A pessoa tem que entender que uma coisa é ela vivenciar aquilo. Exato. Né? É o vizinho ver com os olhos que a terra de comer que ela trabalhou na roça. A outra é a gente provar para um servidor e para um juiz, ou para um juiz que a pessoa fez isso. Ele não adianta só prova testemunhal. A gente tem que ter indício de prova material, que são as notas e tal. É evidente que uma criança não vai ter essas notas no seu nome. Vai ser no nome do pai, né? Ou da mãe, ou né? E isso também é um fator importante, né, André? A gente vê que as pessoas não têm noção das provas que podem ser, né, juntadas para isso, e elas não fazendo planejamento, elas chegam na idade onde já foram destruídos os documentos, ela não acha mais, ninguém guarda, isso não tem importância, e na verdade tem, né? Muita. Né? Então, o histórico escolar a gente consegue porque as escolas estão aí. Mas notas fiscais é mais difícil, nota de produtor rural, né? Ficha de filiação sindical. É difícil, né? Dependendo do sindicato, a gente consegue. Eu já tive o caso que uma moça que na época laborava em agronômica com os pais, e o sindicato Caldas Enchentes perdeu a documentação. Então, e tem sindicato que cobra. Exato. A depender, né? Se não é filiado, ele cobra dos filhos ou dos outros membros da família um valor, às vezes, expressivo para a pessoa para fornecer aquele documento. E não é só... Outro mito que tem é que, às vezes, a pessoa... eu pago o sindicato. Pagar o sindicato não quer dizer que você vai se aposentar. Sim. O pagar o sindicato prova que você é trabalhador rural. E, às vezes, a pessoa chega para ti no escritório e diz, mas eu paguei a vida inteira sindicato, eu posso me aposentar? Não é assim. Não. E o que também tem bastante, eu já peguei no meu escritório... tá tudo no nome do marido. Sim. Terras, contrato de parceria, contrato de arrendamento, nota fiscal, tudo no nome do marido. E quem produzia, quem colhia, quem plantava era a esposa e os filhos. E o marido trabalhava urbano. E às vezes a mulher era colocada não como agricultora, como dolar, né? E daí o que acontece? Esse marido sendo urbano e todas essas provas estão no nome dele, elas não valem. Dificulta bastante, complica né? muito a vida dessa mulher, sabe? E isso é uma desvantagem. Agora já tem aparecido as notas em nome né? Isso. Do marido e da mulher. Mas isso é agora, recente, né? Quanto já se discutiu em cima disso, Sim. né, que poderia ter sido evitado. Sim. Porque assim, antigamente a mulher não tinha nem CPF. A esposa verdade. não tinha nem CPF, quiçá provas no nome dela. Era tudo colocado no nome do marido, ou do pai, ou do irmão. E eu já peguei casos onde que os pais faleceram muito cedo
deixando os filhos, e ficou todo o nome dos irmãos meninos. O nome das irmãs meninas não tinha nada, tipo nota, Era costume, né? contrato, era tudo o nome dos meninos. Então, a gente precisa de prova emprestada. E você precisa mostrar que essa prova é verdadeira. Então, tu tem que constituir mais prova ainda para demonstrar que aquela prova é válida para aquela pessoa. Eu brinco que aí fica divertido, né? Sim. Aí dá trabalho. Né? É interessante que as pessoas entendam que não só é um direito delas se aposentar, né, e contribuir, mas que o INSS é uma organização, a Previdência é uma organização, e ela precisa respeitar todo um coletivo. Por isso não dá pra gente chegar, né, e dizer, olha, eu tenho direito de me aposentar porque eu contribuí ou porque, né, eu paguei o sindicato. Não, mas peraí, a gente precisa de todas essas regras não para dificultar o teu processo, e sim para manter... É um filtro, na A verdade. clareza das coisas e o direito para todos, né? Exatamente, para que a máquina continue funcionando, né? Porque senão qualquer eu já peguei vários assim que bateram na minha porta, não, mas doutora, mas eu completei a idade. Aí você vai puxar a documentação, nunca trabalhei de carteira assinada, mas você pagou carnezinho? Não, nunca paguei carnezinho. Você vai puxar o CNIS, é 0. Ele nem é filiado ao INSS. Então, sem a contribuição, mesmo que você chegou na idade, não tem milagre. O que pode salvar nesses casos, André, é o BPC. Sim. O que é o BPC? É um benefício de prestação continuada, né? Esse benefício, ele tem 2 tipos. Ele é concedido a crianças, né, deficientes e idosos acima de 65 anos. Mas não é só isso. Ele tem que ter um estado de miserabilidade, né? Esse é um valor que não muda nunca, né? Parece uma eternidade, porque não muda isso. Eles têm que ter um requisito de 1/4 salário mínimo. Você pensa. Tem que somar a renda de todo mundo da família, dividir pelo número de membros e dar menos do que 1/4 salário mínimo. Então, a não ser que a pessoa tenha, no caso da deficiência, assim, despesa com fralda, alimentação, medicamento, né? Mas muitas vezes o SUS dá isso, então já não baixa a renda, né, nesse caso. E muita gente chama isso de aposentadoria. Sim. Né? Porque, eu nunca contribuí, mas eu estou aposentado. Não, você não está, você está recebendo o benefício. Para ele não faz diferença, né? Mas para especificar direitinho, isso é um BPC. Né? É um benefício assistencial, né? Para tirar a pessoa da miserabilidade, como você mencionou antes. Que não recebe 13º. Não recebe 13º e ele não... a pessoa faleceu, ela não passa, dá pensão por morte. Então, não. se o marido recebe BPC e a esposa não, na hora que o marido falecer, ela não vai ter direito à pensão por morte. Exatamente. Também, né? Então, ele é realmente para dar um up para a família, que também é um salário mínimo, não é muita coisa, mas que às vezes ajuda no mercado, no remédio, mas alguma entre coisa tem e não ter é o dobro, né? Exatamente, com certeza. Então ninguém vai ficar rico com isso, mas ajuda e não um é pouco, essa a né? intenção, né? Não é, também não seria justo, né? E até para os deficientes, os idosos acima de 65 anos acabam às vezes não passando por pente fino, né? Dependendo da situação. Mas os deficientes, a cada 2 anos, que é o que está na lei, o INSS pode chamar e rever o benefício, então ele não é eterno. Você pode estar perdendo, dependendo da condição da família se alterar. Às vezes vai ter um irmão solteiro naquela família que arrumou um emprego, então a renda desse irmão, ele vai fazer parte desse núcleo familiar, então às vezes vai acontecer de mudar alguma coisa ali no sistema da família que a pessoa pode estar perdendo, né? Inclusive, já tive casos que o INSS cobrou Sim. O benefício, o reembolso do benefício pago porque mudou a renda da família. E a família não comunicou, não entrou em contato. Eu consegui reverter todos até agora. Sim, porque na verdade essa cobrança, o INSS necessita provar a má-fé, né? Ele é um pré-requisito, ele precisa mostrar que aquele segurado que recebeu esse dinheiro, ele usou a má-fé para receber esse dinheiro. Mas aí volta, né? A história de quem recebe um BPC, ele não está ligado no que precisa fazer, o que não com precisa. Certeza não. Né? São famílias muito humildes, muito simples. E muitas vezes eles vão depender daquele benefício e vão contar com aquilo mensalmente, né? E cobram. Eu já tive clientes que chegaram desesperados lá, que o INSS estava cobrando 40, 70 mil. Exato. Né? E não tem de onde tirar. Vai pagar como isso? Se ele tivesse esse valor, não precisava ter um BPC, né? E quando a gente fala dessas provas, assim, né? Quando a gente não contribui no tempo correto para conseguir se aposentar da forma mais fácil possível, existe essa contribuição em atraso?
Pra gente Existe. contribuir depois para conseguir fazer a aposentadoria? Existe. É caro, né? É perigoso. E eu não aconselho. Eu digo, não façam isso sem acompanhamento. Porque senão você pode jogar dinheiro fora. E o INSS não devolve. Não. Podes até chorar, pedir, mas ele não vai te devolver isso. Porque ele tem um princípio da solidariedade. E como dizia minha professora Sandra, existe solidariedade no INSS. Entrou, morreu. Então, se entrou para os cofres do INSS, não sai mais como devolução, né? Então, tem que ser muito bem analisado se vale a pena pagar, desembolsar aquele dinheiro e se vai contar como tempo de contribuição e carência. Às vezes não vale a pena. Porque o contribuinte individual autônomo que é, digamos, o maior pepino, vamos dizer assim, né? Porque como a Lara comentou lá no começo, o autônomo, se ele não paga a primeira em dia, ela não conta nem para tempo nem para carência. E se você pegar esses atrasados, eu tenho ali, sei lá, 6 meses de 5 anos atrás para pagar, que daí eu vou conseguir me aposentar. Você vai lá e faz a guia e paga, ela não vai contar para tempo e não vai contar para carência, porque ela está atrasada. Contribuinte individual. O que agora, depois da reforma, o empregado também não se atém é a complementação, né, Lara? Verdade. Porque o que acontece? Eu comecei a trabalhar naquela firma, naquela empresa, no dia 20 de julho. Não é o mês cheio. Então, o julho não vai contar. E às vezes é meio período também, né? É. Que não dá um salário mínimo. Exatamente. Às vezes eu faço só 6 horas naquela empresa e não chega a fechar 1.412, que é o atual. Eu preciso complementar, porque senão aquele recolhimento não vai contar para mim também. Difícil alguém lembrar disso. Isso. Ou saber disso. É que essa alteração veio com a emenda, né? Porque antes, quem era funcionário não precisava se preocupar. Agora você precisa se preocupar. Ou você complementa, ou você começa a juntar contribuições. Só que para juntar, precisa ser dentro do ano fiscal. Né? E uma outra coisa também que acontece às vezes no escritório, acho que no teu também deve acontecer, as pessoas têm o registro na carteira do trabalho que realizou, mas não tem contribuição. O empregador não fez contribuição, não pagou o INSS da pessoa. Isso não prejudica o segurado, tá? Porque isso o INSS deveria cobrar do empregador. Se ele não cobrou, entre aspas, azar do INSS. Isso. O segurado não pode ser prejudicado, entende? Então, isso é uma vantagem do empregado. Né? A única problema nessa questão é, se vamos supor que a pessoa estava registrada na empresa ganhando 4 mil. E ela não tem como provar que ela ganhava 4 mil. Aí, esse benefício que a empresa não pagou vai ser contado como salário mínimo. E baixa a média. Daí acaba prejudicando a pessoa se ela não tem os olerites guardados, folha de pagamento, ou contrato, né? Ou alguma coisa que prove quanto ele ganhava. Isso, exatamente. E isso é uma coisa que a maioria joga fora, né? Eu reincidi o contrato com uma empresa, ele olha os documentos, lareira, joga fora, churrasqueira, né? E acaba sendo, não se atém que isso é um documento muito importante para a pessoa. Cara, põe numa pastinha, guarda, deixa lá, né? Fica amarelo, não faz mal, mas que você tenha, quando você chegar aos 65 anos ou 62, você tem esses documentos. Ou, agora, muito mais fácil com o digital, você começar a olhar o seu CNIS, olha o teu INSS, ver se as contribuições da empresa estão ali, né? Fazer essa vigília, porque isso é para você, né? Não é para os outros, né? Complementando, Alan, a pergunta que você me fez sobre planejamento, eu tive um caso recentemente que uma professora veio para se aposentar. 25 anos no estado, ótimo. Cumpriu os requisitos. Quando eu fui somar o tempo dela, ela tinha 2 anos ali, que é o 3, que ela ficou mãe e pagou a contribuição como contribuinte individual, facultativo, não me recordo. Só que para se aposentar como professora, não vale aquela contribuição, entende? Então, ela pagou de forma... Não vai contar, é desnecessário. Se ela for se aposentar como todo o período dela, que ela não foi professora, ela não atingiu o tempo também. Então, mais uma vez, na hora de pagar, você tem que pagar certo. Exato. Porque senão, no caso dela, ela não vai conseguir reembolso, não vai conseguir se aposentar, né, jogou dinheiro fora. Sim. E às vezes é um dinheiro que a pessoa paga com sacrifício, né? Então, o planejamento é muito importante. Até paga numa boa intenção, sim, mas
paga errado, isso, né? e na verdade o servidor público, dependendo aonde que ele se encontra, ele vai pagar facultativo, ele nem pode. Nem pode. Ele nem pode, entende? Ele pode, que nem professora, ela trabalha para o Estado e trabalha outro período para uma escola privada. Beleza, fechou, não tem problema algum. Mas muitas vezes a gente vê isso, mas o filho do vizinho falou que ele paga e deu tudo certo. Mas não. O filho do vizinho não é você, Exato, né? E às vezes as pessoas têm esse hábito, assim, de olhar, não, porque o meu sobrinho, ele estudou, ele leu ali, né? E não é assim, procura, conversa e realmente veja se essa contribuição que você vai fazer em atraso ou não, ou mesmo, eu quero tentar aumentar a minha renda, né? No futuro, se esse pagamento que você está fazendo vai ser útil para você. Porque às vezes, como a Lara falou, você paga, e quando você for ver, não adiantou. Eu tenho a história de um professor, que eu fiz um curso com um professor há uns anos atrás, que ele conta a história que a pessoa chegou para ele fazer planejamento, e assim, porque eu paguei atrasados e não deu certo. E ele foi verificar, ver, né, baixar o histórico da pessoa para ele poder fazer a análise desses dados. Gente, ela gastou 60 mil reais e não deu certo. Sabe? Então, nossa, gente, pensa o quanto de dinheiro que a galera injeta e perdeu. O INSS agradece. Exato. Tive um cliente na Inglaterra, facilidades da internet, né? Até ele morava em Rio do Sul, mas foi morar na Inglaterra. E aí ele queria se aposentar. Chegou uma determinada hora, ele tinha contribuição já, que ele trabalhou no Brasil, né? Aí ele chegou no INSS, numa determinada época, e disse assim, eu queria, como é que faço, como é que não faço? E o cara disse, não, o senhor paga. Mais 5 anos que o senhor se aposenta, né? Com uns 15 anos. Completou a idade, ele entrou em contato comigo pra gente entrar com pedido de aposentadoria. Minto, ele entrou com o pedido e foi negado. Aí ele me procurou. Só que assim, ele não pagou em dia, nem a primeira em dia, nada. Então ele pagava assim, aquele ano ele pagava 6 meses, depois, daqui a um tempo ele pagava mais 6 meses, mas nada em dia, entende? Mesmo a primeira, não foi em dia. Conclusão, botou dinheiro fora. Porque ele vai ter que pagar de novo o que não estava em dia, sabe? E pedir a restituição. Pode ser que ele tenha sorte e depois de uns 5, 7 anos ele receba esse dinheiro de volta, mas é difícil. Sim. Difícil mesmo. Então conta pro público, Lara, qual é o dia do vencimento do INSS pra galera não pagar mais atrasado? Isso a gente tá falando de contribuinte individual, isso, né? Lógico, é aqueles carnezinhos amarelos ou laranja, sei lá, ou aquelas guias que a gente já tira pela internet. Dia 15 vence todo mês, no mês subsequente. Isso. Esse mês vence no mês seguinte até o dia 15, né? Quando a gente fala de aposentadoria, né, dessa contribuição em atraso, existem segmentos de mercado ou determinados trabalhos que, por alguma conta de agente nocivo ou alguma periculosidade, esse tratamento de aposentadoria seja diferente? Sim. São as consideradas aposentadorias especiais. Todas as pessoas que são expostas a agentes nocivos, seja ele químico, calor, frio, ruído, que é o mais comum, né? Ele tem um acréscimo, ele pode fazer uma conversão, né? Então, o homem ganha 40% a mais do tempo e a mulher 20%. Então, por exemplo, se você trabalha num local que tem muito ruído, mesmo com o uso do equipamento de proteção individual, o ruído você não consegue diminuir. 100%. Não dá. E o ruído é bem sério, né? Então, ele tem um acréscimo disso de 40% do tempo. Então, se trabalhou 10 anos, vai ganhar 14. E antes da emenda, ele poderia converter isso em tempo comum. Aí, soma tudo e fica muito legal, né? A aposentadoria é uma aposentadoria difícil de fazer, de pedir para nós, né? Precisa de muita documentação. Muita documentação, e isso é um fator importante também. Quando a gente trabalha numa empresa, quando a gente sai dela, ou mesmo se há muitos anos, de vez em quando vai pedindo um PPP e um laudo, né? Porque isso são documentos importantes, direito do funcionário receber isso, obrigação da empresa de fornecer gratuitamente, e ele vai guardando, porque esses documentos vão possibilitar a prova que ele estava exposto a agentes nocivos. E esse profissional, quando ele se machuca ou quando ele fica doente, existe um benefício também? Fiquei doente. Tenho direito ao benefício? Tem o auxílio acidente, né? Auxílio acidente.
Então, a pessoa pode sofrer um acidente de trabalho ou de qualquer natureza, ele tem um auxílio acidente que ele recebe até o dia que ele se aposenta. Não é um valor muito grande, é a metade do salário-benefício que ele ganharia se fosse um auxílio por incapacidade temporária, né? Mas, entre ter e não ter, é o dobro. Sim, né? na verdade, assim, na alteração da emenda também teve uma alteração de nomenclaturas, né, Sim, Lara? sim. Porque, assim, nós conhecemos como auxílio-doença e agora ele é auxílio por incapacidade temporária. O que ficou melhor, né? Porque, na verdade, o que acontece? Muitas pessoas confundem, e isso é, 100% dá pra dizer, né? Ai, doutora, eu tenho tal doença, daí eu escutei que essa doença me aposenta. Não é a doença que vai te aposentar. É a incapacidade que essa doença vai trazer para você, né? Eu veio uma no escritório e disse, doutora, eu vi que a hérnia de disco aposenta. Eu tenho hérnia de disco. Eu disse, a hérnia de disco, ela te incapacita? Ela não deixa você caminhar? O que ela te traz? Nada, eu não sinto nada. Então... Né? Então, graças a Deus, você tá bem, né? Então, assim, tem o auxílio-doença, auxílio por incapacidade temporária, né? Que quando a pessoa se machuca ou fica doente, enfim, ela entra nesse benefício, né? Até ela se curar ou estar apta para voltar ao trabalho. E se for um acidente, né, doutora? Daí depois você pode estar pedindo, na verdade o INSS tinha que fazer isso automático, mas ele não faz. Quando deixa sequela, né? Isso, auxílio acidente quando você fica com uma sequela, por mínima que seja, né? Por exemplo, você sofre um acidente na empresa que corta o dedo. Enquanto você não pode trabalhar, você recebe auxílio por incapacidade temporária. Isso. Quando aquele auxílio cessa, que você pode voltar a trabalhar, você tem uma sequela, você não tem um dedo, 2, sei lá, né? Então, aí a gente entra com um pedido de auxílio acidente, que seria metade do salário-benefício que ele ganharia até a hora que ele se aposenta. Isso. Até a hora que se aposenta, porque o INSS não paga 2 benefícios. Ele não vai pagar aposentadoria, mas auxílio, né? Pelo menos esse tipo de benefício ele não paga os 2, né? Não acumula, né? E nesse aspecto de doença ainda, né? Tem uma pergunta bem interessante que é o seguinte: sou aposentado e portador de cardiopatia grave. Consigo isenção do imposto de renda descontado do meu benefício? Consegue. Adoro isso. Quando as pessoas são aposentadas, elas, num valor mais alto de aposentadoria, é descontado, como a gente tem na folha de pagamento, descontado na fonte imposto de renda. Então, o aposentado também tem desconto no seu benefício. Então, quando a pessoa tem uma cardiopatia grave, AIDS, tuberculose, tem 16 doenças que são consideradas moléstia grave. Espondilite anquilosante, meu Deus, eu tenho muito cliente que infelizmente tem essa doença, tá? Que é uma doença degenerativa. Tem várias doenças, algumas mais comuns. O câncer, né? O câncer, não importa, mesmo que o câncer esteja curado, né? Essas pessoas conseguem a isenção do imposto de renda que é descontado sobre o benefício. E o bom disso aí, a sacada legal, é que ela consegue, se ela tenha mais de 5 anos essa doença, ela consegue a restituição desses valores pagos, retroativo até 5 anos. Então, costuma dar um dinheiro legal para a pessoa, né? Isso é de lei, o INSS, a parte tributária, diz que essa isenção seria para ajudar as pessoas que já têm uma despesa grande relacionada a essa doença. Né? Então, a cardiopatia grave, espondilite anquilosante, me ajuda, câncer, tuberculose, AIDS, hanseníase, que esse caso eu nunca peguei, mas enfim. É que tem alguns nomes complexos ali também, não me vem mais nenhuma cabeça agora. Mas são 16. Outra coisa que, se a pessoa tem me faltou a palavra, um derrame, como é que é? Um AVC. AVC, obrigada. Um AVC que deixa a pessoa bem paralisada, assim, com bastante sequelas, ela também tem alguns benefícios diferenciados, tá? Então, a gente não quer jogar praga para ninguém, sim, mas já que tá doente ou que tem um problema desse, vamos tentar buscar ajuda, né? Com certeza. Buscar, porque na verdade é uma coisa legal, né? É uma coisa que tá na lei, que você pode estar utilizando para se beneficiar, né? Porque como você falou, vai ter gasto, como medicação, às vezes um cuidador, fisioterapia, então você pode ter esse benefício. Então, como tá ali, é legal, você tem que buscar, né? Com certeza. Você falou cuidador, eu lembrei de um outro benefício que às vezes as pessoas não sabem. Quem é aposentado por invalidez ou aposentado, ou
recebe auxílio por incapacidade permanente, como hoje é chamado, e a pessoa fica acamada, ela consegue 25% a mais da sua aposentadoria para ajudar. É um adicional que o INSS paga quando a pessoa precisa de um cuidador ou de mais cuidados, mais despesas que ela tem, né? Sim. Mas é só para aposentadoria por invalidez, que é o que o público conhece esse nome, né? E até teve considera errado, né? Porque se a pessoa é aposentada vai ficar doente, ela vai precisar disso também. Teve essa discussão, né? Mas infelizmente o Tribunal Superior julgou que não, e é só mesmo para esse tipo de aposentadoria. Mas já ajuda, né? Sim, com certeza. Nesses casos, assim, onde a gente sabe que acontece muito, né? O casal tá aposentado, ou um tá aposentado e o outro ainda não. Um vem a falecer, né? Como que fica a aposentadoria? Seja o falecimento por doença ou não, essas que a gente já citou. Mas para quem contribuía, essa aposentadoria, ela pode ser estendida para o cônjuge que ficou vivo? E se ele casar de novo, como que fica a situação disso, né? Posso falar? Pode. Ele tem direito à pensão por morte, né? Teve umas alterações na forma de calcular com a emenda, que acabou piorando um pouquinho, né? Bastante. Não, um pocão, né? O benefício. Só que ele não é mais para todo mundo vitalício. Ele tem uma tabela de idades, e dependendo da idade do cônjuge que sobreviveu, ele só é vitalício acima de 45 anos. Se o cônjuge que sobreviveu, na data do óbito do cônjuge tinha 45, você recebe vitalício. Se eu, né, Deus me livre, meu marido morreu hoje, eu faço aniversário amanhã, eu não recebo vitalício, né, se eu não completei 45. Então tem essas partes das idades, e o cálculo também não ficou mais tão bacana. Por exemplo, a pessoa não se aposentou ainda, ela ainda está no mercado de trabalho. Então o cálculo vai ser feito como se ela fosse aposentada por invalidez. E depois ali tem mais o outro cálculo ainda, né, de 50% e mais 10% para cada herdeiro, né? Cada herdeiro não, dependente. Então, se é só a viúva, eu digo viúva porque, né, não existe excursão de viúvo, né? Sim, mas ele é para os ambos cônjuges, né? Mas é para ambos. Sim. Recebe 50% do valor mais 10%. Isso, então, ela for um só. A viúva receberia 60% do valor. Isso. Né? E ele acaba sendo vitalício se tem um filho inválido, né? Um filho deficiente e inválido, daí ele é 100% do salário de benefício e mais vitalício, né? Aí vai passar por perícia, enfim, né? Mas tem esses benefícios, sim. E o mito da pensão por morte, de se a pessoa casar, ela perde, se ela for segurada do INSS, não perde, como casamento. A única coisa que ela não vai poder é acumular. Aí eu tenho eu tenho um novo marido, esse novo marido veio a falecer e eu acumulo. Não, você pode escolher aquela que for mais vantajosa para você, exato. Não tem uma coleção de benefícios. não vai rolar. A gente vai empreender aí. A viúva negra. Então, tem isso também, né? Então, gente, assim, de tudo isso, né, que a gente falou, a questão do planejamento previdenciário, importante a gente frisar aqui. O que vocês deixam de mensagem para o pessoal? Ele é importante a partir de quando? De tudo isso que a gente discutiu, das dificuldades de juntar documentação, dificuldade de análise, de conseguir o benefício que as pessoas acreditam que possa ter. Planejamento tributário. Nunca foi tão importante fazer planejamento previdenciário, principalmente depois de 2019, né? Com a mudança da legislação, com as leis de... Esqueci? Deu branco. As regras de transição, né? Então, precisa ser planejado isso. E o quanto antes, melhor. Não antes, no comecinho da tua carreira, né? E não 2 meses antes de se aposentar. Aí não adianta mais também. Exato. Né? Há um tempo que você possa mudar uma média de cálculo, né? Porque hoje soma-se todas as contribuições e divide pelo número delas. Então é matemática, é uma divisão, né? E a gente tem que calcular para ver se vale a pena, no caso de contribuinte individual, aumentar esse valor de contribuição ou não, né? Quando a pessoa é funcionário, é mais restrito, né? Você vai ganhar conforme você é registrado em carteira, vamos dizer assim, né? Não tem muito que mexer nisso, né? Mas tem como, quando funcionário, a gente dizer, olha, você pega um PPP, o laudo, vai guardando, né? Vai fazendo provas disso. Porque muitas vezes acontece que a empresa fecha. Aí você não tem mais como conseguir, né? Ou dificulta mais conseguir esses documentos, né?
Com certeza. Ou chega uma época que nem fazem mais, né? Enfim, tem 1000 casos, 1000 histórias que acontecem. Pra não né? encontrar esses documentos, né? N motivos. Exato. E assim, na verdade, o planejamento, às vezes as pessoas pensam assim, planejamento, vou fazer um plano, mas só de você se organizar e guardar essas documentações já é um planejamento. Se você sabe, como a doutora Lara falou, eu trabalho numa empresa que eu tenho muito ruído. Eu sei que eu tenho direito a uma aposentadoria um pouco melhor, né? Ou um pouco antes. Então, eu vou pedir para a empresa, eu quero o PPP desse ano. Ou eu quero, né? Já faz 3 anos que eu trabalho aqui, eu quero o PPP. E vai guardando. Isso também é um planejamento, né? Eu trabalho na roça. Então, eu vou guardar essas notas fiscais, vou guardar esses contratos. Isso também é um planejamento, E não precisa guardar todas as notas. Eu preciso de uma nota por ano. Exato, períodos, né? Entende? Mas não adianta você guardar aqui é do ano 1 e do ano 5 e do ano 10. Não adianta. A gente tem que ter um documento por ano para mostrar uma continuidade que a pessoa está na roça. Exato. E tem aquela questão também, às vezes as pessoas pensam assim, eu já tenho, né, vou pegar o meu exemplo, eu tenho 45 anos e eu já tenho, sei lá, 20 anos de contribuição, então eu não vou mais contribuir, né, eu vou esperar chegar ali em 62 anos e não vou mais pagar INSS, não vou mais gastar esse dinheiro. Só que isso não faz mal, você vai, quando chegar a idade, né, se aposentar, porque você não precisa estar pagando INSS quando você for se aposentar, né? Mais ou menos, porque tu vai perder a qualidade de segurado. Exato, tu vai ficar desassistido nos outros benefícios que o INSS pode vir a te ajudar, no auxílio doença, né? Ou alguma coisa nesse você machucou e ficou realmente inválido. A aposentadoria por invalidez você não vai ter acesso, você infelizmente veio a falecer, a tua família não vai ter acesso à pensão por morte. Então, você perde os outros benefícios, né? Então, essa questão, às vezes, você sentar com alguém e realmente planejar. Porque, só me falta o requisito de idade, os outros requisitos eu tenho. Daqui pra frente, como que eu pago? Como é que eu faço? Às vezes, nem precisa pagar todo mês. Exato, né? Então, tem economia. Exatamente. Exato. Entender o histórico, fazer uma visão pro futuro e, se tu fizer... Se não houver alteração na lei, até lá, você caminha assim. Né? E você realmente dá um norte para essa pessoa, né? Dá o norte e com esse planejamento, até mesmo na hora de se aposentar, porque assim, a pessoa pode entrar com requerimento no aplicativo do INSS para pegar a aposentadoria. Se ela quiser confiar naquela simulação, é um risco dela, né? Só que tem, às vezes, coisas que que o INSS não sabe de você. Se você trabalhou na roça, se você tem insalubridade, né? Até falando em insalubridade, não basta a pessoa ganhar na folha a insalubridade, tá? Isso é um detalhe importante também, né? Porque se ela não conseguir provar aquela folha ali, não é prova... Então, olha que importante, né? O que a gente tem que observar desde as folhas de pagamento, todas as contribuições, saber o que contribuir, como contribuir, quais documentos guardar, quantos documentos guardar, a importância de ter um especialista já nesse início para não se prejudicar a longo prazo. E para o cliente valorizar isso também, sabe? Porque a gente tem que estar atento a toda uma legislação passada e futura, né? Dentro do que a gente pode de futuro. E nuances de cada atividade dessa, né? Então, pensa na quantidade de informação que a gente tem que disponibilizar para o cliente e de cálculos para fazer, né, doutora Andréa? Porque não é simplesmente fazer uma análise, isso requer muitos detalhes, né? Então, fica a dica para se fazer um planejamento e fica a dica para valorizar esse planejamento também. Porque não é tão simples como possa parecer, né? E assim, tem muitos casos... de pessoas que vão, não, mas eu vou fazer com o fulano lá, porque o fulano não vai me cobrar, ou vai me cobrar só isso. E às vezes, como a doutora falou, ele foi pela simulação do INSS e deu ruim, deu errado, né? Porque não houve realmente essa visualização dos documentos, análise, não. Só que assim, podemos pedir, mas aqui tá faltando uma complementação, né? Aqui faltou, faltou um mês, mas esse um mês vai fazer diferença para você. Vai ser negado a tua aposentadoria. Doutor, eu tenho ruído, tá aqui minha folha de pagamento e insalubridade. Não, mas eu preciso de outros documentos. Ou às vezes, se você não souber perguntar pro cliente... Você trabalhou com ruído? Trabalhei na marcenaria. Então, me traz seus PPPs. A gente pode estar aumentando o teu valor, né? Ou você é monocular? Eu sou monocular. Você pode estar se aposentando como pessoa com deficiência. Aumenta o cálculo, né? Então, esses detalhes que as pessoas não
prestam atenção, né? A pessoa com deficiência, inclusive, diminui a quantidade de... o requisito idade, né? Idade, né? E tem por tempo, tem por idade, e o cálculo para essa aposentadoria é melhor. É melhor. É melhor. Então, às vezes, é um detalhe, né? Entenda esse cálculo melhor, é ganhar um benefício mais alto. Exato. Sim. Uhum. Até com as regras de transição, às vezes vale a pena você avaliar bem, porque de um salário para mais Exato. é só uma nomenclatura, né? Se você pedir errado, você pode ganhar menos Isso. o salário, menos de valor na sua aposentadoria. Exatamente. Aí depois você vai pensar, então eu vou fazer uma revisão depois. Aí você tá pagando ou gastando um tempo depois para rever se a sua aposentadoria realmente foi feita de forma... Ou se você teve acesso ao melhor benefício, né? Porque o segurado INSS, ele tem por obrigação, na lei, de oferecer o melhor benefício para o segurado. Mas a gente sabe que não é isso que acontece. Se você pede aposentadoria por idade, tá? Ele vai lá e faz, e se preencheu, é aquilo ali. Ele não vai fazer outros cálculos para ver se você teria acesso a outro benefício melhor. Então, isso quem faz é quem tá... Nós, né, no caso. Então, às vezes, eles desvalorizam. Quem estuda pra isso, exato. Né? E não estuda pouco, né, doutora? Não. Porque quando eu entrei previdenciário, quando eu comecei na advocacia, eu pensei, eu vou fazer previdenciário, vou fazer umas aposentadorias aqui e ali para fazer meu escritório girar. Porque é fácil. Ilusão total. Né? É um oceano de legislações que a gente precisa estudar e ter isso realmente aqui, ó, na cabeça. Além disso, tem uma legislação para o previdenciário, para o administrativo. Exato. E a outra para o judicial. Exatamente. E ainda um outro ponto de vista quando é juizado e quando é... Exatamente. E tem mais o CRPS ainda também, que é o recurso administrativo. Esse né? eu não... Então, tem várias formas de você caminhar no processo de INSS, no processo previdenciário. O então, recurso administrativo eu particularmente não curto muito fazer, não. Demora muito. Muito, é 3 anos, 4, para ter uma solução. Isso. E quem o segurado tem pressa, né? Sim. E era para ser uma coisa mais ágil, Não, que o não judiciário, infelizmente, não é a realidade, né? São poucos casos que vale a pena, Uhum. né? Porque aí você sai de o cálculo do valor da causa sai de um juizado para o procedimento comum. Aí são talvez estratégias, né? vale a pena estrategicamente, mas assim... Estratégia processual. Isso. O cliente tem que estar sabendo disso e sabendo que vai demorar. Isso. E vendo se vale a pena, né? Uhum. No suco do negócio, quem se preocupa e valoriza o seu trabalho procura um planejamento já desde o início. É verdade. Porque é uma forma de valorizar o trabalho de toda uma vida. Exatamente. Né? Olha, eu vou me dispor a trabalhar e contribuir durante toda a minha vida para que no final me aposente com segurança. Exatamente. É verdade. Essa Isso. é uma lição que fica assim pra gente, né? Uhum. Poxa, de que forma que eu tô valorizando o meu trabalho? É tomando a cervejinha no final de semana? É comendo aquela carninha dizendo eu mereço? Não, é me preocupando com a aposentadoria. Porque vem filhos, vem netos e a gente sabe que conforme a gente vai envelhecendo, a gente precisa de uma rede de apoio, a gente precisa de um cuidado. Então, nada como uma boa aposentadoria, né? Uma aposentadoria regular ali, tranquila, pra gente conseguir proporcionar isso para nossa família também, no sentido de estar bem amparado. Com certeza. Uma estabilidade financeira, né? Isso. Porque dá para fazer esse planejamento, dá para se aposentar bem, e nem todo mundo consegue fazer uma aposentadoria, uma Previdência privada. previdência privada, né? Que é uma coisa também interessante, mas nem todo mundo tem recurso financeiro para investir nisso, né? E, na verdade, a previdência privada, não desmerecendo, porque ela é válida para quem consegue, né? Como a doutora falou, quem tem esses recursos, eu acho que é super válido, mas ela, na verdade, está restrita a uma aposentadoria e uma pensão por morte, né? Digamos, se você falecer no meio desse caminho, a tua família também consegue resgatar esses valores, que é como se fosse uma... Mas ela não vai te dar um auxílio-doença, ela não vai te dar outros benefícios que o INSS, às vezes, acaba te assegurando, mesmo que o valor seja pequeno, mas ela te auxilia nisso, Por né? dever do Isso. Estado. É que, na verdade, o INSS a gente reclama muito dele, do SUS, né? Uma porque a gente gosta de reclamar, né? Outra mas eles dão muito benefício à população, Sim. né? Não é todo mundo que paga um auxílio-acidente, não é todo mundo que paga um BPC, né? Não é todo país, vamos dizer assim, que tem isso, né? Então, a gente tem as suas falhas? Tem. Mas tem benefícios também que, dentro da legalidade, dá para se usar e fazer uso dele. Sim, né? com certeza. Sem dúvida.
Eu acho que fizemos uma conversa legal, bem legal. Muito legal. Muito legal. E teríamos assunto aqui para continuar ainda muitas horas, né? Porque é um assunto que não se esgota, né? Quem sabe fica para uma próxima, Com né? certeza. Eu gostaria de agradecer muito à CIRS e ao Núcleo de Juristas por essa oportunidade do podcast. Sim. Agradecer ao doutor André, que disponibilizou um tempo muito legal para contribuir aqui com a conversa legal. E ao doutor Alan Felipe, que veio de Presidente Getúlio, somar aqui no nosso podcast. Muito obrigada a vocês. Eu que agradeço. Muito obrigado.